Há muitas coisas intrigantes no espaço profundo, e uma delas é o buraco de minhoca. Por muitos anos, os cientistas têm especulado e pesquisado buracos de minhoca, mas agora eles finalmente encontraram o primeiro buraco de minhoca. E o que seria um buraco de minhoca? E por que os astrônomos estão tão entusiasmados com isso? E como essa descoberta te afeta? Nesse vídeo a gente traz para você o primeiro buraco de minhoca jamais descoberto por cientistas. Muitos humanos podem não saber quanto trabalho a Terra faz para nos proteger. Graças às suas características únicas, nós somos mantidos a salvo do que definitivamente nos mataria. No entanto, uma vez que você saia do planeta, as apostas estão canceladas. E quanto mais profundo você vai, mais coisas assustadoras você encontra. Uma dessas coisas é o buraco de minhoca. Um buraco de minhoca é fascinante e assustador, como você vai ver. Graças ao seu fascínio sem fim, os cientistas descobriram muitas coisas sobre os buracos de minhoca e até criaram um. Mas o que exatamente é um buraco de minhoca? Um buraco de minhoca é, na verdade, uma solução para as equações que descrevem a teoria da relatividade geral de Einstein, que conecta dois pontos distantes no espaço ou no tempo através de um túnel. Entretanto, neste caso, o comprimento do túnel é menor do que a distância entre estes dois pontos, o que significa que você pode se referir aos buracos de minhoca como um atalho entre dois pontos. Por muitos anos, os buracos de minhoca permaneceram hipotéticos, embora tenham aparecido em muitos filmes de ficção científica, mas é claro, isso não é o caso com a recente descoberta. Você pode ter ouvido falar de buracos de minhoca que se referem às pontes do Einstein-Rosen. Isso porque a solução mais possível de buracos de minhoca foi descoberta pelo grande Albert Einstein e Nathan Rosen em 1935. A dupla começou com a solução matemática de um buraco negro, outro fenômeno aterrorizante. Um buraco negro consiste de uma singularidade ou um ponto de densidade infinita, juntamente com um horizonte de eventos. Uma região em torno daquela singularidade, além da qual nenhum objeto pode escapar. De acordo com a física do universo, eles descobriram que poderiam estender esta solução para incluir o oposto polar dos buracos negros, os buracos brancos. Estes buracos brancos também contêm singularidade. No entanto, eles agem ao contrário de um buraco negro. Eles não permitem que nada entre em seu horizonte de eventos e qualquer material dentro de um buraco branco é cuspido para fora imediatamente. Agora é aqui que entram os buracos de minhoca. Einstein e Rosen descobriram que, para cada buraco negro no espaço, há um buraco branco. Entretanto, porque os dois buracos existiram em lugares separados no espaço, um túnel faria a ponte entre as duas extremidades. Este túnel é conhecido como um buraco de minhoca. Entretanto, enquanto buracos de minhoca podem existir, houve um desafio: estabilidade. Um único fóton ou partícula de luz passando pelo túnel de buraco de minhoca introduziria tanta energia no sistema que o túnel se partiria, destruindo o buraco de minhoca. Além disso, se você pensasse em um buraco de minhoca como uma passagem secreta, aconchegante, que você poderia levar de um canto do universo para outro, você poderia estar enganado. Já que você só poderia entrar pelo lado do buraco escuro, você cruzaria o horizonte de eventos e nunca seria capaz de sair. Isso significa que você permaneceria preso no buraco de minhoca correspondente por toda a eternidade. Mas os cientistas eventualmente encontraram uma maneira de fazer um buraco de minhoca estável e torná-lo atravessável, e então resgatá-lo de ser um prisioneiro eterno de um buraco de minhoca. O truque, descoberto nos anos 70, é mover a entrada do túnel do buraco de minhoca para além do horizonte de eventos do buraco negro e estabilizar o próprio túnel para que a matéria passando por ele não cause um colapso catastrófico imediato. Para estabilizar um buraco de minhoca, os cientistas descobriram que você precisa do que é chamado de matéria exótica, ou alguma forma de matéria que tenha massa negativa. Pesquisas recentes descobriram que um buraco de minhoca contendo matéria exótica poderia permanecer aberto e imutável por períodos de tempo mais longos. Massa negativa é um conceito interessante. Por exemplo, se você colocar um objeto com massa negativa ao lado de um positivo, isso vai acelerar imediatamente, mesmo sem qualquer fonte de energia. Lembre-se, a matéria exótica é diferente da matéria escura ou antimatéria. Há também o problema do tamanho. Prevê-se que os buracos de minhoca primordiais existam em níveis microscópicos, cerca de 10 a 33 centímetros. Entretanto, conforme o universo se expande, é possível que alguns possam ter sido esticados para tamanhos maiores. Mas vamos fingir que você se encontre dentro de um buraco de minhoca. O que você vai ver? Os cientistas descobriram que isso seria estranho. A entrada seria uma esfera, como se você estivesse olhando para a superfície de um planeta. Se você olhasse para o buraco de minhoca, você veria a luz vindo do outro lado. O túnel do buraco de minhoca poderia ser de qualquer comprimento. Enquanto você descesse o túnel, você teria vistas distorcidas da região do universo de onde você veio e da região de onde você estaria viajando. Seria o conceito do cinema se tornando realidade. Máquinas do tempo. Como isso funciona?
Vamos começar com a relatividade especial, que diz que os relógios em movimento correm lentamente. Em outras palavras, alguém correndo em volta quase à velocidade da luz não avançaria em seu próprio futuro tão rapidamente quanto alguém que estivesse parado. Então, se você conseguir construir um buraco de minhoca, inicialmente as duas extremidades estariam sincronizadas no tempo, mas se você acelerar uma extremidade para quase a velocidade da luz, essa extremidade começaria a ficar atrás da outra extremidade. As duas entradas poderiam então ser reunidas, mas então uma das entradas ficaria no passado da outra. Isso pode parecer complicado para se entender, mas se você quiser viajar no tempo, você terá que caminhar por uma das extremidades. Quando você sair do buraco de minhoca, você já estará se divertindo em seu próprio passado. Então você pode literalmente reviver alguns momentos em sua vida. Enquanto isso, com toda essa pesquisa sobre buracos de minhoca, nós não observamos um no espaço, mas um grupo de cientistas se encarregou de criar um buraco de minhoca no laboratório. Você deve ver todo esse esforço, pois o que pode acontecer se as coisas derem errado? Estes pesquisadores, baseados na Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, projetaram um dispositivo esférico capaz de transferir um campo magnético de um ponto no espaço para outro. Eles disseram que foram inspirados pelo trabalho teórico de Alan Greenleaf, um professor de matemática da Universidade de Rochester, em Nova York. Greenleaf surgiu com uma teoria para um buraco de minhoca eletromagnético que poderia transferir ondas eletromagnéticas através de um túnel invisível entre dois pontos no espaço. No entanto, a teoria de Greenleaf não pôde ser testada por várias razões, mas a equipe espanhola foi capaz de usar metamateriais magnéticos e metasurfaces para criar um buraco de minhoca que transfere o campo magnético de um ponto no espaço para outro através de um caminho que é magneticamente indetectável. A criação do dispositivo foi problemática, pois os materiais necessários eram impraticáveis e difíceis de trabalhar, mas eles já existiam, o que facilitava a sua utilização. Um dos pesquisadores, George Predkamps, diz que percebeu após uma extensa pesquisa que o conceito de Greenleaf poderia funcionar. A construção do buraco de minhoca levou quase 4 meses após eles terem finalizado o projeto. O efeito geral é o de um campo magnético que parece viajar de um ponto a outro através de uma dimensão que está fora das 3 dimensões convencionais. O buraco de minhoca, nesta experiência, é uma esfera feita de diferentes camadas. Uma camada externa de uma superfície ferromagnética, uma segunda camada interna feita de material supercondutor e uma folha ferromagnética enrolada em um cilindro que cruza a esfera de uma extremidade à outra. A esfera é feita para ser magneticamente indetectável, invisível, em termos de campo magnético, a partir do exterior. A fenda espacial magnética é uma analogia com as gravitacionais, pois muda a topologia do espaço, como se a região interna tivesse sido apagada magneticamente do espaço. Enquanto isso, esses pesquisadores já tinham construído uma fibra magnética no passado. Este era um dispositivo que podia transportar o campo magnético de uma extremidade para outra. Essa fibra era, no entanto, detectável magneticamente. Mas o buraco de minhoca que eles criaram agora é um dispositivo completamente tridimensional que é indetectável por qualquer campo magnético. Curiosamente, há uma aplicação prática do que esta equipe espanhola de cientistas construiu. Os campos magnéticos são usados extensivamente no campo médico. Por exemplo, a tecnologia pode ajudar a tornar os pacientes confortáveis durante as ressonâncias magnéticas, permitindo que eles não fiquem perto dos detectores. Também pode ajudar a obter imagens de ressonância magnética de várias partes do corpo simultaneamente. Enquanto isso, os cientistas ainda estão tentando desvendar a verdade sobre os buracos de minhoca. Mas a questão é, como eles podem provar que existem esses buracos? Astrônomos russos sugerem que eles podem existir no centro de algumas galáxias muito brilhantes e propõem algumas observações para encontrá-los. Isso é baseado no que aconteceria se a matéria, saindo de um lado do buraco de minhoca, colidisse com a matéria caindo dentro. Os cálculos mostram que a colisão resultaria em uma espetacular exibição de raios gama que poderíamos tentar observar com telescópios. Esta radiação pode ajudar a diferenciar entre um buraco de minhoca e um buraco negro. Os cientistas costumavam pensar que os dois eram indistinguíveis para um observador do lado de fora. Entretanto, os buracos negros deveriam produzir menos raios gama e ejetá-los em um jato, enquanto a radiação criada através de um buraco de minhoca estaria confinada a uma esfera gigante. Vamos ouvir o que você acha dos buracos de minhoca na seção de comentários abaixo.